Diga mais uma vez: segundo o seu poder. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Quem achou? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. E assim: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma, diga comigo assim, de quem toma o nome de toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é o comprimento, a altura, não é isso? Qual é o comprimento, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais o que, irmãos? Tomados, cheios da plenitude de Deus. Aí ele diz: ora, e era aqui que eu queria chegar, mas eu precisava ler antes. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele está nos trazendo muita clareza. Nós somos descendentes de Abraão. Amém? Mas nós somos descendentes de Abraão pela carne ou pelo Espírito? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque os judeus é que são descendentes de Abraão pela carne, mas ainda assim, não crendo em Deus, em Jesus Cristo, não pode ser descendente de Abraão. E o Senhor abençoou todas as famílias da terra em Abraão. Paulo, ele fala aos irmãos que circuncidado, ele fala em Gálatas, ele fala que, exatamente, Gálatas e Hebreus, em Gálatas ele fala que a circuncidação não é na carne, é no Espírito. Como é então que eu sou circuncidado na carne, no Espírito? Crendo. Quando eu creio, aleluia, eu abandono a obra da minha carne. Semana passada nós compartilhamos Romanos 7 e 8, ok? E nós falávamos exatamente disso. Nós somos filhos de Abraão por meio da fé. O que não provém de fé é pecado. Paulo, ele deixa claro isso, que tudo que você faz não procede de fé é pecado. Então nós não podemos, legalmente como filhos de Abraão, legalmente como filhos da nova aliança, nós não podemos andar por vista. Amém. Porque quando nós andamos por vista, nós deixamos de andar no Espírito e passamos a andar na carne. Vocês irmãos estão compreendendo? Por que ficamos tristes? Porque as coisas não estão indo bem. Pastor, as coisas não estão indo bem, pastor. Eu estou muito abatido. Por que ela não está indo bem?
Porque você anda por vista, você não está andando por fé. Amém? Então, andar por vista é andar sempre querendo ver alguma coisa. Isso é andar na carne. Isso é andar no próprio conceito. Então, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que existe aqueles que andam pela própria mentalidade. E esses irmãos que andam pela própria mentalidade, eles são irmãos carnais. Não estou falando de prostituição, eu estou falando daqueles que não creem na obra consumada, está pronta. Você só tem uma maneira de entrar nela, crendo. Quando você crê, mesmo contra o que vê, quando você crê, mesmo contra a esperança, quando você crê, mesmo vendo tudo dando errado, aí você é filho da fé, você é filho de Abraão, porque Abraão creu, mas não viu. Abraão creu que poderia ser um pai após 100 anos de idade. Ele não olhou para a sua capacidade humana, ele olhou para aquele que prometeu. Aquele que prometeu disse: tu vais ser pai, tu vais ser pai. Tudo o que Deus te dá, que vem de Deus, é quando não tem mais força tua, quando a tua força acaba, quando as tuas expectativas todas são dilaceradas. Deus, ele leva o filho dele sempre ao fim de si mesmo, para que ele se torne um legítimo filho de Abraão, para que ele se torne um legítimo filho da nova aliança. Porque aqueles que são da nova aliança, eles não andam pelo próprio entendimento, eles andam crendo. Aqueles que são da nova aliança, eles não têm capacidade de pensar alguma coisa como se partisse dele. Por quê? Porque ele anda por fé, ele crê. E talvez você esteja meio entristecido hoje, porque talvez você está olhando tudo ao teu redor, está ao contrário daquilo que você esperava. Mas Deus está colocando fim na tua visão carnal, Deus está colocando fim na tua maneira de pensar humana, e Deus está pondo fim nessas coisas todas. Por quê? Porque Ele já te encheu de toda a capacidade, de toda a força, de toda a sabedoria, de todo o poder que opera em você. Mas Ele só pode operar quando não existe mais fragmentos humanos trabalhando dentro de você. Toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a santidade de Deus, todo o propósito de Deus já está dentro de você. Então não faz sentido você pedir algo que já está. Você precisa de crer. Eu preciso de crer. Amém? É isso que eu preciso crer. Deus, Ele já te deu. Amém? Imagina que eu vou sair. Imagina que um pai vai sair e ele diz para o seu filho: meu filho, se você se comportar bem, se você se comportar bem, quando voltar vou trazer uma caixa de chocolate para você, ou vou trazer um brinquedo para você. Então o pai sai, e na casa, criança, você já sabe como é que é. Então ele vai sujar a casa, ele vai quebrar uma louça. Criança é criança. Quando o pai chega, o que o filho quer, irmãos? Ele quer a caixa o brinquedo ou a caixa de chocolate, não é assim? Só que o pai vai perguntar para quem? Para a mãe. Como é que ele se comportou? Ih, ele quebrou as coisas aqui, ele bagunçou tudo. Aí o pai vai dizer: não merece. Não é assim? Ele vai receber ou não? Não vai receber. Por quê? Porque não cumpriu o decreto. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar agora. O pai, ele criou Jesus, Adão, primeiro Adão. O primeiro Adão errou, foi o filho que se comportou mal. Amém? Mas o segundo Adão é do céu.
1 Coríntios 15, 45. O primeiro Adão é da terra, mas o segundo é do céu. Esse Adão que veio do céu, ele veio para cumprir o que o Adão que foi feito do pó da terra não cumpriu. Por causa do primeiro Adão que errou, todos nós recebemos uma herança de afastamento de Deus. A terra foi amaldiçoada e nós fomos afastados de Deus. Amém? Mas veio Jesus Cristo, o Filho descido, lavrado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele veio e cumpriu todas as coisas, cumpriu todas as leis, cumpriu todos os requisitos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. De maneira que Deus pegou a nossa maldição e lançou sobre Cristo, para que a justiça de Cristo fosse lançada sobre todo aquele que crê. Então eu me tornei justo. Por quê? Porque eu pratiquei a justiça? Não, porque eu criei na obra de Cristo. Amém? Quando eu creio na obra de Cristo, eu me torno descendente de Abraão. Eu então sou perfeito. Ah, pastor, mas o senhor não me conhece. Não me interessa lhe conhecer. Cristo conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você faz. E nem que ninguém saiba, mas Ele sabe. Ele não comprou você achando que você ia ser perfeito. Amém? Ele fez uma promessa: todo aquele que crê no meu Filho, em Jesus Cristo, é salvo. Ele falou. Amém? Agora imagine o pai que chega e fala assim para o filho: filho, eu vou sair, quando eu voltar eu trago uma caixa de chocolate para você. Aí não depende mais do comportamento do filho, entendeu? Porque foi feita uma promessa. Diga promessa. O pai saiu e disse: quando eu voltar, eu vou te dar a caixa de chocolate. Eu vou pagar um preço e vou trazer ela. E o filho fica. Ele, da mesma maneira, ele quebrou alguma coisa ou não, chega na hora do pai. Mesmo que a mãe diga: mas ele quebrou isso, ele quebrou aquilo, ele fez aquilo de errado, o que o pai vai fazer? Vai dar para o filho a caixa de chocolate. Você sabe por quê? Porque o pai fez uma promessa. Para você andar por fé, você precisa parar de olhar para si. Você precisa parar de olhar para si. Você precisa entender que há dentro de você o poder de Deus que vai operar em você. Ele é quem vai converter você. Ele é quem vai convencer você. Ele é quem vai operar em você. É Ele que vai mudar as pessoas. Ninguém pode mudar de si mesmo. Ninguém tem poder, autoridade de mudar a cor de um fiapo de cabelo da cabeça. Ninguém pode acrescentar um dia na sua vida. Só Ele. E você precisa entender que a obra que Deus começou na tua vida, só Ele pode completar. Em Filipenses capítulo 1 versículo 6, o Senhor diz: aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de completar. Fale para o seu irmão, diga: meu irmão, não importa o problema que você esteja passando, a dificuldade, as ilegalidades que você tem dado para muitas coisas dessa vida, eu quero dizer algo: o Espírito começou uma obra na tua vida, Ele vai concluir, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. As pessoas não entenderão, mas quem vai transformar a tua vida é aquele que já está habitando dentro de você com poder e grande glória. Aleluia.
Essa é a palavra do Senhor para nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. A caminhada cristã, ela não é marcada pela capacidade de realizar, mas pela capacidade que nós recebemos pelo Espírito que habita em nós. Muitas vezes nós vivemos limitados pela nossa visão horizontal. Nós estamos olhando para todos os lados. Nós só gostamos de olhar para os lados e nós nunca gostamos de olhar para o alto, para a vertical. Amém? E esse texto mostra claramente o quê? Que Deus, Ele tem um poder que opera dentro de você. Segundo esse poder, você vai experimentar coisas imagináveis. Aleluia. Coisas que você nem poderia imaginar. E o primeiro ponto que eu quero colocar é a soberania da graça, que supera todo pensar humano. O nosso entendimento é limitado pelo tempo e pelo espaço. Diga, o meu entendimento é limitado pelo tempo e espaço. Mas a ação de Deus é baseada na eternidade. Irmãos, Deus não é apenas um resolvedor de problema. Ele é o arquiteto dos propósitos que dão muito além da nossa limitada imaginação. Nós criamos uma maneira, nós queremos ser abençoados, mas nós já imaginamos como é que Deus vai fazer conosco. Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer daquele jeito. A sua maneira de pensar, ela é limitada, mas a maneira de Deus trabalhar na tua vida é ilimitada. Ele pode usar qualquer coisa para te abençoar. Ele pode usar um estrangeiro, Ele pode usar qualquer pessoa para te abençoar. Ele pode usar situações, Ele pode usar problemas, porque Ele é infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós não podemos enjaular Deus nos nossos sonhos, na nossa maneira de pensar. Nós é que precisamos ser levados cativo ao propósito de Deus, porque enquanto o diabo cria um planejamento para você não chegar onde tem que chegar, Deus tem milhares de planos. Porque a sua palavra diz o quê? Eu conheço os vossos pensamentos, são pensamentos bons, mas os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então todo tempo o Senhor, Ele está querendo levar todos nós a uma mentalidade ilimitada. E hoje você precisa de dizer assim: Senhor, me faz parar de olhar para mim mesmo. Eu não posso estar querendo as coisas olhando todo o tempo para mim. Eu não posso estar querendo vencer na vida todo o tempo olhando para mim. Porque cada vez que eu olho para mim, eu ando por vista, e eu não experimento aquilo que Deus tem de sobrenatural para a minha vida. Sabe, irmãos, esse é um ano de multiplicação, e nós olhamos muito sempre só para o número de irmãos, não é verdade? E nós esquecemos de olhar para o tanto de multiplicação que Deus tem feito na tua renda, o tanto que Deus tem multiplicado os teus negócios, o tanto que Deus tem multiplicado as tuas amizades, o tanto que Deus tem multiplicado a tua saúde, o tanto que Deus tem multiplicado a tua casa, o tanto que Deus tem te trago alegria para o coração. São multiplicações que muitas das vezes nós não queremos enxergar, mas Deus Ele está nos dando. Então nós devemos andar por fé. Quando eu ando por fé, eu paro de olhar as coisas ao meu redor e eu começo a ver o que o Senhor tem para a minha vida. Como os céus são mais altos, esse versículo que eu li agora há pouco está em Isaías 55:9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia.
O convite aqui é Deus te convidando para a humildade intelectual. Devemos apresentar a Deus nossos pedidos, mas estar preparados para receber algo que a nossa mente humana, olha, sequer teria uma ousadia de formular. Eu peço algo de Deus e Deus vai me dar. Eu não sei como, eu sei que coisas vão acontecer e eu vou receber. Quando você começa a olhar muito para você, você começa a sair do foco. Mas quando você passa a olhar para o tamanho do teu Deus, as coisas começam a acontecer. Porque não depende de você. Não depende de você. O que Efésios diz? Que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Nunca em terreno, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com o que, irmãos? Com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Fala para o teu irmão aí, diga: meu irmão, é toda sorte de bênção. Diga: você já é abençoado. Você não será, você já é. O que você pedir de Deus, Ele vai te dar. Mas Ele não vai te dar pelo teu merecimento. Ele vai te dar porque Ele é o teu Pai. Ele vai te dar porque Ele é bom. É Ele que vai te entregar. As pessoas podem te colocar num lugar onde ninguém vai, mas Deus é quem vai te abençoar. Aleluia. O diabo, ele sempre tenta confundir a mente dos filhos de Deus. Sempre tenta confundir a mente dos filhos de Deus. Quando Abraão e Ló, os seus pastores estavam tendo um conflito. Então Abraão disse: Ló, meu sobrinho, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló, ele andou por vista. Ele viu as campinas, onde tinha pasto para as ovelhas, onde tinha subsídio. Muitas das vezes você só quer fazer negócio aonde você está vendo subsídio. Por quê? Porque você gosta de ver, você não gosta de andar no inseguro. Mas quando você tem uma percepção espiritual, você entende que não é sobre o que você escolhe, é sobre aonde você vai. E Ló olhou as campinas e disse: eu vou para as campinas. Abraão disse: pode ir. E ele foi. E Abraão foi para onde? Para as regiões montanhosas, onde não tinha capim, onde não tinha provisão. Por quê? Porque o coração dele estava onde? No alto. Sabe, irmãos, Deus quer multiplicar a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas. Eu quero declarar, coloque a mão nos seus olhos agora. Coloque a mão nos dois olhos e diga comigo, diga assim: Senhor Jesus, arranca as escamas espirituais dos meus olhos. Eu declaro, Senhor, derrama colírio para que eu possa enxergar as coisas do Espírito. A palavra de Deus diz que Abraão, ele começou a prosperar aonde não havia prosperidade. Nós somos aqueles que prosperam no tempo ruim. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Aqui na videira da nossa cidade, não tem nenhum irmão passando necessidade, nem haverá. Sabia disso? Por quê? Porque nós não estamos debaixo de governo humano. Não é o Lula quem nos governa. Outros podem dizer assim: mas o Bolsonaro seria melhor. Não estamos debaixo do governo de Bolsonaro. O nosso governador é Cristo.
Glória a Deus. O sucesso do teu negócio é Cristo. O sucesso do teu trabalho é Cristo. Está dando errado para os outros, mas você é filho da fé. Glória a Deus. Tem empresas que estão prosperando por causa de você. Glória a Deus. Tem lugares, tem pessoas que estão sendo abençoadas, que estão comendo e bebendo porque Deus te colocou lá. Eles são abençoados porque você é abençoado. Ah, pastor, o negócio ali faliu lá, mas aqui não falha. Fechou ali, mas aqui não fecha, porque o subsídio daqui é espiritual, é do alto. Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço está debaixo da mão de Deus. Quem entra no meu estabelecimento é abençoado. Quem sai é abençoado. Quem me financia algo é abençoado. Todos aqueles que estendem a mão para mim é abençoado. Abençoareis que te abençoarem, diz o Senhor. Por isso quem estende a mão para mim se torna um abençoado, porque ele recebe a bênção por causa de mim. Ele não sabe, mas ele é abençoado por causa de mim, por causa de você. Por causa de você muita gente ainda mantém o emprego. Por causa de você muita gente ainda come. Por causa de você muita gente ainda bebe. Por causa de você, porque o favor de Deus está sobre a tua vida, porque a presença está sobre a tua vida, porque o poder que opera em você é infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pensar ou imaginar. Ele opera em você. Essa é a palavra de Deus. Uma outra coisa, o mistério da habitação, o poder, ele opera em nós. Aleluia, aleluia. O poder de Deus não é um recurso externo que apenas nos visita. Amém? O cristão é uma presença interna. O verbo operar no grego é energia ou energeia, sugere uma atividade contínua. Ele está trabalhando dentro de você. Ele está nesse momento transformando nossas inclinações, moldando o nosso caráter e santificando os nossos desejos, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2,13. Deus opera em nós. Diga comigo: Deus opera em mim. Deus está trabalhando em mim. Olha, irmão, a obra de Deus começa no nosso querer. Ele alinha a nossa vontade à dele. O infinitamente mais acontece primeiro dentro do nosso espírito, transformando quem somos antes de mudar o que temos. Então, é Deus quem está trabalhando dentro de você. Em vezes, irmãos, a gente pega e vê irmãos atribulados porque eles querem mudar, eles querem ser alguém melhor. É bom, mas quem opera em nós é o Espírito. É o Espírito. É o Espírito que precisa operar em cada um de nós. É o Espírito que vai operar em você. É o Espírito que vai te ensinar a andar crendo. Olha para cá. Precisamos andar por fé. Alguém pode ler Provérbios 3, versículo 6. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Você pode levantar e ler. Reconheceu em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer em todos os teus, e ele endireitará as tuas veredas. Preste atenção, olha para cá. Você deve reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Você deve reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Qual o caminho que nós andamos? Tem caminho de dívidas, sim ou não? Tem caminhos de dúvidas,
tem caminhos de sucesso, tem caminhos de fracasso, tem caminhos de que mais? De decepções, tem caminhos de alegria, tem caminhos de prosperidade. Mas o Senhor diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A vereda é o nosso caminho. Quando o Senhor diz as tuas veredas, é os teus caminhos. Quando você diz, eu vou pagar aquela conta, eu vou fazer desse jeito, você está traçando um caminho, uma vereda de caminho. Mas o Senhor está falando aqui: entrega o teu caminho, Ele endireitará o quê? As tuas veredas. Ainda que dê errado, dará certo, porque Ele endireita as tuas veredas. Alguém pode colocar alguma coisa ali para você passar, não passar, impedir, atrasar você, mas você precisa entregar ao Senhor todos os teus caminhos. Amém? Nós queremos ver o caminho pronto para a gente poder andar, mas aqueles que andam por fé têm que dar passo sem ver caminho. E o Senhor estabelece o caminho quando você dá o passo, quando você diz: Senhor, eu quero algo, e eu creio que o Senhor vai me dar. Eu vou dar um passo, Senhor, e quando eu der um passo, o Senhor vai colocar na minha frente o caminho. Foi assim que o Senhor falou para Pedro: Senhor, és tu, Senhor? Se és tu, manda que eu venha, que eu vá até você. O Senhor falou o quê? Vem. Logos. Ele fez uma pergunta, logos. Jesus respondeu, logos. Mas quando Pedro bota o pé nas águas, água não é caminho. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Água não é caminho. Ninguém caminha ou faz caminho pelas águas, mas pelo Logos de Cristo. E o Logos de Pedro diz: eu vou andar. Por quê? Porque andar pelas águas não é algo lógico. Quando ele colocou os pés, ele criou resistência, ele criou consistência. Há muitas formas de Deus te abençoar, há muitas formas de Deus fazer você prosperar, há muitas formas de Deus te fazer vencer em todas as adversidades da tua vida. Amém. Mas você não pode bitolar Deus no teu conceito, tua maneira de pensar. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, é para mim ir. Sim, vem Pedro. Pedro pisou nas águas, e ele deu o segundo passo sobre as águas, e ele deu o terceiro passo sobre as águas, e a Bíblia fala que ele foi andando. Sabe, tem muita gente que pensa que Pedro, ele deu 2, 3 passos. A Bíblia fala que aqueles homens, quando viram de longe aquele ser brilhando, eles se apavoraram, e o Senhor falou: não temais, e eles ouviram. Isso indica que Jesus não estava do lado do barco, Jesus estava a uma certa distância. Deus está nos chamando hoje para experimentar o poder infinito dele na nossa casa, Aleluia. nos nossos negócios, Amém. na nossa vida, naquilo que o Senhor colocar na tua mão. Não tenha medo. Pare de ter medo, pare de ficar amedrontado, pare de ficar pensando que Deus não está com você, pare de ficar anulando o poder de Deus operar em você. Talvez Deus esteja arrancando todas as tuas forças para que você creia nele definitivamente, para que você coloque o seu coração a depender definitivamente de Deus. Aí você diga assim: só Deus pode fazer algo por mim, e é aí que Deus vai trabalhar.
porque você parou de meter a mão, porque você parou de alfinetar, porque você parou de criar conceitos, porque você parou de criar ideias, porque você parou de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque Deus não aceita esforço humano. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Você é filho de Deus, você não é abençoado porque você é bom em alguma coisa. Você é abençoado porque você é filho de Deus. Você é abençoado porque você crê. E esses problemas que estão vindo sufocando a tua vida é para acabar com a tua resistência, é para acabar com a tua própria força. O salmista dizia o quê? A alegria do Senhor é a minha força. Quando a tua alegria acaba, lembre-se da alegria do Senhor. Lembre-se da alegria do Senhor. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. As coisas erradas podem estar erradas, mas elas vão cooperar para o teu bem. Elas estarão traçando para que o teu coração esteja alinhado com o coração de Deus, para que a tua vida esteja alinhada com o coração de Deus. Nós precisamos crescer em graça, precisamos contar testemunhos de graça. E o que é testemunho de graça? É aquele que não merece e recebe. Precisamos crescer em fé, precisamos crescer em graça. Eu vou vencer, eu vou avançar, eu sou abençoado, o Senhor me abençoou com toda sorte de bênção. Quem vem comigo é abençoado, quem vai também comigo é abençoado, quem compra, quem vende, quem vem na minha casa é abençoado. É isso que eu sou um multiplicador de graça, multiplicador de fé, multiplicador. Eu levo fé para quem não tem fé, eu levo esperança para quem não tem esperança. Por quê? Porque eu vivo debaixo dessa graça. Ele me chamou para isso. E Deus está dizendo para você o quê? O poder dele vai operar infinitamente na tua fraqueza. Quando você não tem mais força, ele diz: agora é comigo. Quando você não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer, ele diz: agora é comigo. Creia, meu filho, que agora é comigo. Você não vai ser abençoado porque você vai ter um bom comportamento. Você vai ser abençoado porque você é meu filho. Eu vou te abençoar. E você sabe o que é interessante? Todas as pessoas que se aproximam de você é abençoado. Respingos de bênção, sabe? Exalam um perfume de bênção. As pessoas, elas gostam de vir até nós. Por quê? Porque nós somos o quê? Abençoados. Eu não sei o que eu estou vendo, mas eu sinto aqui, eu me sinto tão bem, tão bem. É a graça se espalhando, é o perfume de Cristo se espalhando, entendeu? Não é o teu conceito, não é o teu intelecto, não é a tua inteligência. Último ponto: a consagração como canal de manifestação divina. Para que o poder de Deus opere sem obstruções, a nossa vida deve ser de um altar de rendição. A eficácia desse poder em nós é diferente, proporcional ao nível da nossa entrega. Quando paramos de tentar, olha só, de forçar o milagre segundo o nosso tempo e passamos a buscar a vontade de Deus, a glória dele se torna visível. Olha o que Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa maneira de pensar. Você pensa como os homens? Irmãos, é muito lamentável. O mundo está atormentando as pessoas. Os vídeos estão atormentando as pessoas. Tristeza, desgraça, miséria, morte e tudo. Você não ora mais, você busca aconselhamento por lá, pela internet. Eles é que dizem quem você é.
Eles é quem dizem quem você é. Você já não anda mais por fé. Você não crê que os irmãos da igreja são aquilo que Cristo disse. Você crê agora que as pessoas são aquilo que elas são, porque você recebe conselhos. Você não busca muitas vezes uma direção do alto. Você precisa olhar para os eleitos. Paulo, quando ele chega em Corinto, ele faz uma colocação muito maravilhosa. Ele fala de dizer assim: Paulo, apóstolo, né? A todos os santos que estão em Corinto, aos santos, ele chama aqueles irmãos fofoqueiros, adúlteros, cheios de problemas, cheios de confusão. Ele chama eles de santos. Alguém pode dizer, mas ele não era, porque lá no capítulo 5 ele arrebenta. Pois é, mas Paulo está usando uma visão profética. Ele está enxergando o que ninguém quer enxergar. Às vezes nós olhamos para as pessoas, só olhamos os defeitos. Às vezes nós só queremos olhar o que é defeito. A gente nunca elogia, sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em olhar os erros. E a nossa visão, ela se torna meritocrática. É só por merecimento. Esse irmão é melhor do que esse, aquele irmão é pior do que aquele. Aquele irmão é isso. Você perde a visão espiritual. Você perde a visão do que Deus pode transformar aquela pessoa. Paulo, ele viu tudo aquilo. Ele sabia, quando ele foi lá, ele sabia quem eram aqueles irmãos. Mas ele fala a todos os santos que estão aqui em Corinto: vocês são cheios dos dons espirituais. É fé. É você ministrar uma palavra não por merecimento, porque é fácil você ministrar na cabeça de alguém porque ele é bonzinho, porque ele se comporta bem. Você diz: irmão, você é cheio do Espírito Santo. Mas quando você vê um camarada cheio de problema, uma mulher cheia de problema, e você chega e diz assim: você é cheio do Espírito Santo, você é uma mulher santa. O marido ri. Você diz: você é um homem santo, cheio do Espírito Santo. A mulher ri. Sabe por que ri? Porque não vê com os olhos espirituais. O pastor não sabe quem é esse cara é. A pastora não sabe quem é esse irmão. Eles não sabem. Eu sei. Eu sei. Certa vez, lá em Atos, o Senhor deu uma visão para Pedro. Aleluia. Ele viu uma visão, um lençol que descia do céu. E naquele lençol existiam várias imagens de quadrúpedes e répteis. E o Senhor falou para Pedro: mata eles e come. E Pedro olhou, arregalou os olhos, cheio de lei. Ele estava tendo uma visão espiritual. Ele estava tendo um momento de glória. Mas o conceito da mente ainda não estava renovado. E ele falou assim: não vou matar, porque eu nunca comi coisa imunda. O Senhor mostrou 3 vezes o lençol para ele. E o Senhor falou para ele: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Às vezes nós chamamos de imundo os nossos irmãos, e você fala sem conhecimento de causa, sem entendimento espiritual de algumas coisas. Por quê? Porque o Senhor já santificou ele. Deus começou uma obra na vida dele, e Deus vai mudar a vida dele, a vida dela. Nosso trabalho é ter uma visão espiritual, é ter um falar espiritual, é ter uma postura espiritual, tratar assim, mas ter a visão profética governando você. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, mas nós não mudamos nem a nós mesmos. Nós precisamos fazer a obra todo o tempo, crendo, porque toda célula que é aberta por fé, ela é liderada pelo Espírito, que você não está vendo, irmão. Você não sabe o que vai acontecer. Essa é a melhor célula.
que você não está enxergando nada. Eu estou fazendo, vai acontecer, Deus vai fazer. Quando nós fazemos ela pelo nosso conceito, aí as coisas começam a ficar mais difíceis, e a gente acha que Deus não está mais com a gente, e a gente acha que Deus não está mais trabalhando com a gente. Mas deixa eu lhe falar algo: nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se Ele deu a palavra, que Ele começou uma obra, Ele vai completar na tua vida. Sabe, irmãos, eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu poderia estar melhor, eu poderia estar liderando uma igreja, mas hoje eu não posso mais. Por quê? Porque ele olha o que as pessoas olham para ele. Então aquilo matou ele, a lei matou ele, a visão humana matou ele. É preciso haver o quê? Uma metanoia, uma mudança de mentalidade, enxergar diferente. Paulo, ele declarou isso aos irmãos. Efésios 3:20 nos desafia a olhar além das nossas carências. O Deus que é poderoso para fazer o infinito está interessado em transformar a nossa natureza interna através do seu Espírito. Que nós possamos, a partir de hoje, parar de limitar as ações de Deus, a nossa capacidade de pedir as coisas, de viver na expectativa normal. Nós precisamos deixar o eterno trabalhar em nosso favor. A resposta de Deus sempre será maior do que a nossa oração, pois o seu objetivo final não é apenas nos dar bênção, mas nos conformar à imagem de Cristo. Essa é a palavra de hoje. Pare de olhar para você com um olhar carnal. Pare de olhar para os irmãos com um olhar carnal. Amém? Olhe para a pessoa e profetize sobre ela, que você é um canal para a vida daquela pessoa. Você está sendo um instrumento para a vida daquela pessoa. Amém? Escute o que eu vou lhe dizer. É muito fácil você dizer para sua esposa que ama ela quando tudo vai bem. Não é verdade? Quando o pau quebra, quando as panelas começam a voar, quando as coisas da carne começam a governar, é aí que a palavra profética entra. Sabe? É hora de dizer assim: Deus está nesse negócio, Deus está na minha vida, Deus vai nos lapidar, Deus vai nos moldar. Ah, porque você é enjoado, mas um dia eu vou parar de ser. Ah, você não presta, mas um dia eu vou prestar. Ah, você não vale nada, eu valo porque o Senhor me comprou. Você precisa declarar isso para você, porque é uma guerra interna. Você precisa liberar a palavra de Deus a seu respeito. Preste atenção no que eu estou te falando. Você precisa orar liberando a palavra de Deus a teu respeito. Dizer: eu sou abençoado, o poder de Deus opera em mim. Lá no meu trabalho eu sou abençoado, na minha casa eu sou abençoado, no meu carro eu sou abençoado, aonde eu for abençoado, quem vier comigo será abençoado. Eu libero palavra de bênção. Se alguém me amaldiçoou, eu perdoo agora. Fulano me amaldiçoou, eu não sou nada daquilo que ele falou ou que ela falou, eu perdoo ele, eu declaro que eu sou o contrário. Eu sou abençoado, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou amado, eu sou cheio de Espírito, eu sou cheio da glória. É isso que eu sou. Eu vou trabalhar amanhã, vai dar tudo certo. As coisas estão dizendo que vai dar errado, mas para mim vai dar certo. As coisas vão dar certo porque Deus tem um Deus a meu favor. Eu tenho alguém que peleja por mim.
eu tenho alguém que já colocou um caminho para mim, eu tenho alguém que está me chamando para andar por fé, eu tenho alguém que está governando a minha vida, eu tenho alguém que está governando a minha história, eu tenho alguém comigo. E esse alguém está dentro de você. O poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo, ela habita em você. E você hoje vai fazer um ato de fé. Você hoje vai fazer um ato de fé. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Você vai liberar palavras de Deus a seu respeito